Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre tua casa e tua vida. Eu quero hoje deixar uma palavra de Deus e o Espírito Santo me tocou sobre uma palavra que está lá no Salmo 23. É esta parte do Salmo 23 que Deus me tocou, aonde Davi diz, versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Pois tu estás comigo. Nessa palavra, o Senhor me tocou algo que Davi tinha uma grande segurança. Davi aqui no Salmo 23 está passando o perigo da morte física. E sabemos todos nós que um dia todos nós iremos morrer. A morte física chegará a todos nós. Davi estava num momento aqui de muita dificuldade. Mas ele diz o quê? Se eu tiver que morrer, não haverá problema, porque tu estás comigo. Se não for da tua vontade que eu morra, glória a Deus também, porque tu estás comigo. E o Espírito Santo fez essa pergunta. Qual é a pergunta? O Senhor está comigo? Eu estou com o Senhor? Deus está contigo ou não? Você está pronto para enfrentar qualquer situação? Desde que Deus esteja do seu lado? Porque se o Senhor Deus, o Senhor Jesus estiver com você, nem a morte será problema. Nem a morte será problema. Agora tu estás comigo. Davi falou, tu estás comigo significa, a maior segurança que eu tenho não são os meus soldados, a maior segurança que eu tenho não é o ouro que Deus me deu, não é a prata que Deus me deu, não é o império que Deus me deu. A maior segurança, o meu tudo, é o próprio Deus. É aí que está, nós estamos vivendo uma fase, e podemos ver que a igreja passa por fases. É só você ler as 7 igrejas, a última é Laodiceia, que não é nada bom, e se você ler a igreja de Laodiceia, a carta, é a igreja de hoje, rica financeiramente, cheia de influência, mas Deus do lado de fora. Quando Deus é o meu tudo, em todas as fases da minha vida eu não temerei, até mesmo a pior, a hora do perigo da morte. Eu já passei pelo perigo da morte. Eu sei o que é achar. Acho que agora eu vou. Acho que dessa vez não tem solução. E qual que era o meu alento? Ali não tinha ninguém do meu lado. O Senhor está comigo. Se eu tiver que ir, serei promovido. Você tem essa certeza? Se a morte bater hoje na tua porta, tu serás promovido ou tu serás reprovado? Nossa, pastor, que palavra! Não, eu lembro como se fosse hoje a igreja que eu dirigi na Rua do Orfanato, São Paulo, a Paz e Vida, o primeiro endereço. E eu preguei aquele dia sobre, e se hoje fosse o seu último dia? E eu lembro que na pregação Deus me dava ali um dos irmãos sentado na igreja. E naquela semana aquele homem foi atropelado. A mulher dele me procurou e disse que as conversas dele eram sobre Deus e que a vida dele já pertencia a Deus. Então eu fui um profeta de Deus para que ele morresse em paz. E você vai ver aqui na Bíblia. E se não é o nosso tempo de morrer, tem momentos muito difíceis na terra. Tem ou não tem? Ou aqui é flores, não. Momentos de dificuldade. Então toda a questão é quem está comigo.
Eu já tive um momento na vida que eu já pensei, não, o deputado lá vai me ajudar, o vereador vai me ajudar, o subprefeito vai me ajudar. Estou falando aqui o que eu passei. Tudo ilusão. Porque Deus tem que estar com a gente. E quando Deus está com a gente, Ele faz o grande da terra nos ajudar, sem nós nos vendermos. Porque nós estamos vivendo uma época que a igreja está se vendendo. A igreja de Cristo está se vendendo. Porque ela está o que? Eu tenho muitos membros, eu tenho uma receita poderosa, a entrada de dízimo oferta nessa igreja aqui é fenomenal, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Agora trazendo para cada um, eu tenho o melhor advogado, eu tenho o melhor plano de saúde. Bom, glória a Deus. Mas se Deus não estiver com você, tudo isso não vai valer nada. Então, o Espírito Santo me levou. Aqui, ó, nessa passagem, Salmo 23, versículo 4, Davi diz, porque tu estás comigo. E o Senhor me disse, quem pode dizer hoje, Deus está comigo? Deus está comigo. O fato de pertencer a uma denominação, o fato de ser um pastor, um pregador, ou que seja, não propriamente diz que Deus está com aquela pessoa. Não que não devemos fazer isso, devemos estar congregando, estar buscando Deus, é muito bom, porque é um ambiente propício, a igreja é um ambiente propício para a manifestação. Ali você pode cantar, você pode louvar, porque ali é para isso. Não que Deus não manifesta a nossa vida em nossa casa, em qualquer lugar. Deus se manifesta em a teofania, que é a manifestação de Deus, ela é em qualquer lugar. Deus é Deus. Deus não está preso num quadradinho. Mas a igreja é diferente, é gostoso. Como é bom estar entre os irmãos, como é bom estar ouvindo a palavra de Deus. Mas a pergunta do Espírito Santo é, você e eu, nós podemos dizer, Deus está comigo? Deus está comigo? Eu vou abrir aqui para você, que eu quero ser rápido. Lucas capítulo 21, versículo 18. Lucas capítulo 21, versículo 18. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Aqui, se você vê o contexto, Deus está falando do final dos tempos, daqueles que servem a Deus. Deus está dizendo, olha, vocês que me servem, vocês que não têm medo de pregar a verdade, vocês que escolheram andar comigo, vocês que são inimigos do mundo, porque quem se torna amigo de Deus, automaticamente é inimigo do mundo. Está na Bíblia, é só ler. Deus disse, nenhum fio. Você acorda de manhã, principalmente você, mulher, não fica com os fios de cabelo caído na cama? Aqui, o que Deus está querendo dizer aqui com essa metáfora aqui? Que até os pormenores da nossa vida, aquilo que parece que não tem valor, importância, Deus está cuidando de tudo. Deus cuida dos dele, mas aqueles que são dele, daqueles que põem Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar, é Jesus Cristo em primeiro lugar, é a palavra de Deus em primeiro lugar. É aquela pessoa que diz, se eu tiver que pedir a conta desse emprego, porque o que eu estou fazendo nesse trabalho está indo contra a palavra de Deus, eu vou pedir a conta, vou à luta, nem que eu ganhe menos, nem que eu tenha uma profissão que não seja igual, melhor, como essa, mas eu não me vendo. Deus está dizendo, esses eu cuido, até do fio de cabelo. Ou seja, só põe a mão nele se eu deixar. Então nós vemos aqui a segurança de Deus. O que Davi diz?
Não tenho medo nem do vale da morte, porque tu estás comigo. E quando Deus está, até um fiozinho de cabelo, o pormenor da vida, Ele está cuidando. Aquilo que a medicina diz, não tem jeito, Deus pode falar, tem jeito. Eu hoje estou enfrentando uma enfermidade, já falei antes, chamada insuficiência cardíaca. Ela é crônica, ela não tem cura pela medicina. Mas Deus pode falar, eu vou dar vida para ele, e muita vida. Ou Deus pode falar, vai chegar um dia que eu vou deixar ele partir. Mas se Deus estiver comigo, partirei bem. Portanto, é Deus estar. Deus está com você. Você está com Deus. Porque para estar com Deus tem que deixar muitas coisas para trás. Eu lembro agora aqui aquele jovem rico que disse: Senhor, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. O Senhor Jesus falou para ele: só te falta uma coisa, vende todos os teus bens, foi um teste, e segue-me. Não posso. Olha, isso aqui eu não posso deixar para trás, porque isso aqui é minha sobrevivência. Será? Eu falo para você, diante de Deus, eu abri mão de algumas coisas que, posso dizer assim, financeiramente, eu estaria lá no topo hoje. Lá no topo. Só que, eticamente, e Deus falou, não quero. Não se envolva com isso. Você pode perder a sua alma com isso. Amém. E Deus cuida. No pouco, no muito, mas Ele cuida. Esse evangelho precisa ser pregado, uma dependência de Deus total. Ser dirigido por Deus. Foi essa porta que Deus abriu, então eu entro por ela. Deus fechou essa porta, então eu não vou entrar por ela, não vou insistir em entrar por porta que Deus fechou. Olha que o Espírito Santo está me falando aqui. Você está insistindo em entrar pela porta que Deus falou que não é para você entrar. Vai, recua. Não, mas como que vai ser? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu já passei. E falei, Deus vai cuidar. Com filhos pequenos. Alguém disse, é loucura. Loucura é não ouvir Deus. Deus cuida. Irmão, melhor é Deus. Melhor é um do meu lado chamado Jesus Cristo do que milhares de milhares que com o sopro dele, são dissipados. Vamos falar da presença de Deus. Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Davi diz, tu estás comigo. Olha o que o Senhor, sobre Jacó. Estou com você, Jacó. Põe o nome de Jacó, troca pelo teu nome. Estou com você e cuidarei de você. Cuidarei de você. Eu não sei quando você vai ouvir esse vídeo. Você tem algo para fazer? Se entregue a Deus. Fala para Deus, eu vou servir o Senhor de verdade. É de todo o coração e toda a alma. Deus vai cuidar de você. Aonde quer que vá, eu trarei de volta esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Aí está falando quando Jacó vai embora. E Deus fala que o trará de volta para a terra dele. Aqui, Deus está dizendo, eu vou trazer você de volta para a minha presença. Mãe, pai, continua orando pelos seus filhos. Deus diz, eu o trarei de volta para essa terra, que é a minha presença. E aqui fala algo maravilhoso. Enquanto não fizer o que lhe prometi.
Maldito o homem que confia no homem e faz do homem a sua força na terra. Do braço mortal a sua força. Vou parafrasear. O que é paráfrase, pastor? É dizer a mesma coisa com uma linguagem diferente. Maldito é o homem. Maldito sou eu vou cair em maldição. Eu já fiz isso. Quando, não, fulano vai me ajudar. Aí você quebra a cara. Porque Deus promete, Ele faz. Deus não abandona os filhos dele no meio da guerra. Deus não abandona os filhos dele no meio do combate. O soldado de Deus machucado, ele vai atrás, ele resgata, ele cuida. Para encerrar, lá no Salmo 23, não temereis, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Um dia enfrentaremos a morte. Eu já cheguei perto, eu já passei dias aqui em UTI. Falei, agora eu vou. Agora já foi. Aí Deus deu a graça a gente continuar. Hoje eu estou falando que não tinha força nem para falar. Aqui está em Isaías 57 uma palavra tremenda. Uma palavra sem igual. Isaías 57, deixa eu abrir aqui para você. Isaías 57, versículo 2, 3. Isaías 57, versículo 2. Aqueles que andam retamente na palavra de Deus, amando Deus de toda força, todo entendimento, e o próximo como a si mesmo, aqueles que andam retamente entrarão na paz. Entrarão na paz eterna. Acharão descanso na morte. Aqui Deus não está falando que a gente tem que morrer, não é isso. Deus está dizendo que quando uma pessoa que é dele morre, a visão de Deus, eu quero que se entenda. Você que é pai e mãe e tem um filho pequeno, eu já tive filhos pequenininhos, de 2 anos, né? Ele caiu ali, nem se machucou, mas abre um berreiro, para ele aquilo é o fim do mundo. A gente olha e diz, não é nada. Então tenta enxergar como Deus. A morte de um servo de Deus é voltando para Deus o amado dele. E aqui, o que é interessante? Quando um servo de Deus, uma pessoa de Deus de verdade, tá? Aí eu vou dizer para você, só Deus para saber, porque roupa, outras coisas não dá para determinar. Só o Espírito Santo sondando o coração. Aqueles que são do Senhor quando morrem, encontram um descanso. A pessoa que é de Deus quando ela morre, o corpo está lá ao pó, mas o espírito volta para Deus, já está usufruindo da vida, de parte da vida eterna, que a totalidade vai ser na ressurreição, né? Mas já começa a usufruir de paz. Agora, aquele que não é de Deus, ou virou as costas para Deus, ou fala de Deus, prega, é pastor, tal, mas ele está longe de Deus e Deus está longe dele. Porque a Bíblia diz que muitos chegarão aquele dia e dirão, expulsei demônio em teu nome, curei enfermos, se eu falar, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Eles não entrarão no descanso, eles entrarão no tormento. Lembra daquela passagem de Lázaro? Não o que Jesus ressuscitou, Lázaro, o mendigo, e o rico. Os dois morreram. Quando Lázaro morreu, o que diz a Bíblia? Os anjos de Deus vieram buscá-lo. Vieram buscá-lo. Quando morre o rico, ele acorda, digamos assim,
no lugar de tormento e sofrimento, que ele pede para que Lázaro colocasse uma gota de água e colocasse na sua língua. Também ali não está querendo dizer que um lugar é perto do outro, que um viu, nada disso. Ali é uma explicação que um é tormento, um está no lugar de tormento e um lugar de paz. Então você que está me ouvindo, é errado pedir coisas aqui na terra? Não. Senhor, é da tua vontade eu ter aquilo ali? É. Vamos trabalhar, vamos à luta. Faça faculdade, estude, jovem, estude. Faça faculdade. Né? Continue a sua vida, mas pondo Deus em primeiro lugar. Mas muitas são as pessoas que Deus levantou e elas empinaram o nariz. Lembra daquele homem que andou no seu palácio e viu o jardim suspenso da Babilônia? Ele disse: tudo isso eu fiz com as minhas mãos. E Deus o fez como um animal, ele perdeu o raciocínio e por anos ele ficou no meio dos animais. Graças a Deus ele voltou a si. Tem gente que está assim até agora e não vai voltar assim. Então, resumindo aqui, vamos orar. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Davi falou: Senhor, minha confiança não está em ouro, não está em prata. A minha confiança não está no homem, está em ti. Não que a gente não tenha que ter comunhão com as pessoas, não é nada disso. Estou falando de botar confiança mesmo. Entendeu? É tirar, é colocar aquela pessoa no lugar de Deus na nossa vida. Deus em primeiro lugar. E Deus usou alguém para te abençoar? Agradeça aquela pessoa. Deus, aquela pessoa me ajudou, porque o Senhor a fez ser um instrumento de Deus. E a vida dela seja abençoada. Vamos orar? Tu estás comigo. Então guarda essa palavra aqui, até quando aí você, pastor, aí for fazer uma cerimônia fúnebre, né? Aqui, ó, um cristão de verdade, né? Porque às vezes a gente vê uns discursos. A pior coisa que tem é cerimônia fúnebre, né? Provavelmente de quem você não conhece direito e você é chamado. Mas aqui, ó, aquele que morre na morte acha descanso, é promovido. Foi o que Paulo falou. O viver é Cristo, o morrer é lucro. O viver é Cristo. Eu vou viver como Deus quer. Quando eu morrer, aí eu vou ter lucro. Hoje inverteram. Hoje é assim. O viver é lucro e dividendos. Na morte eu vou ver Cristo. Não vai. Desse jeito não vai. Não sei a batalha que você está enfrentando. Você decidiu agora botar Deus em primeiro lugar? A comunhão de Deus em primeiro lugar? Você vai vencer todas as etapas da sua vida. E quando chegar o seu dia, que seja com 90, com 80, com 60, não importa. No dia determinado por Deus, tu entrarás no descanso eterno, o corpo volta ao pó até o dia da ressurreição, da primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é para a perdição, mas o espírito automaticamente já vai desfrutar de parte da glória de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, graças te dou, Senhor, pela tua existência, Jesus. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chamou primeiro, e graças à tua graça, nós falamos sim ao Senhor. Oh meu Deus, nos ensina a andar nessa terra, firmados na tua presença, firmados no poder do nome de Jesus, neste nome que expulsa demônio, nesse nome que os demônios caem por terra, nesse nome que o câncer sai, que a AIDS sai, nesse nome que um coração o Senhor pode pegar e fazer as
uma cirurgia e fazer um coração novo. O Senhor é Deus. Meu irmão, quem sabe sobre sua vida é Deus. Deus fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Rabanta namana shiri de canturi manara manara manai. Rimanto no comanara shiri de rimanara manai. O homem pode pôr um ponto final. O homem pode dizer não. O homem pode dizer não vai fazer. Agendo Deus, quem impedirá? Deus coloca vírgulas. Deus coloca novos parágrafos na história. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida. E Deus manda dizer para você, que é para orar agora pela tua vida espiritual, que no nome de Jesus, tua vida espiritual se levante agora. Pela fé, Deus nos deu a fé. Mas a fé tem que ser posta no que? Não, eu ponho a fé em mim, eu sou bom, eu sou vencedor, eu posso. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Rabanta na cantaramanara shiri de canturi manaramanai. Tua vida espiritual seja abençoada, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Receba aquilo que Deus tem para a tua vida. Receba o que Deus tem para a tua casa e para a tua família. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora em Cristo Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito de Deus estão conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Fica firme na palavra de Deus, no que Deus falou pela palavra dele. Amém.